Alô, malta! Já tinham saudades minhas? Eu já não vinha aqui há muito tempo, eu sei que não, que já fazia tempo desde que eu fiz o meu último live, porque eu tenho andado super ocupada, tive o curso que durou o mês de agosto inteiro e um bocadinho do setembro, comecei as mentorias, lancei um e-book, enfim, aconteceu imensa coisa. E por isso é que eu andei um bocadinho mais desaparecida, mas eu vou voltar a estar outra vez aqui um bocadinho mais. Já tenho coisas planeadas para trazer para aqui para o grupo, porque vocês também merecem. Olá Marisa, olá Gustavo. Olá, Gustavo. Mas sim, eu agora vou fazer este live, vou tentar vir aqui de vez em quando fazer outros lives, não vai ser muito longo, mas eu sei que isto é uma pergunta que me tem chegado imenso. Eu fiz uma poll no início da semana, uma votação para perceber qual era a dúvida que as pessoas mais queriam ver respondidas. Esta da reunião inicial com potenciais clientes foi a que teve mais votos, por isso é que vou falar aqui, mas não implica que eu mais tarde não venha aqui falar dos outros tópicos, porque eu sei que são tópicos importantes também para outras pessoas, ok? Olá Rita! O que é que eu vos posso dizer mais? Eu acho que é isso, eu vou começar o live agora. Ele vai ficar disponível no grupo do Facebook para as pessoas que não conseguirem apanhar o início. E vamos a isso. Portanto, reunião inicial com os primeiros clientes, ou com um potencial cliente. Esta dúvida surge-me praticamente todas as semanas. O pessoal manda mensagens a dizer: Vera, consegui a minha primeira possível cliente, vou ter uma reunião, já tenho uma reunião marcada e o que é que eu faço agora? E há muita gente que me pergunta isto e eu achei que era um tema pertinente e que vos pode dar algumas luzes daquilo que vocês podem fazer com os vossos clientes para terem um bocadinho mais de sucesso com estas reuniões iniciais, ok? Por isso, o que é que fazemos quando já agendamos a reunião inicial com o nosso cliente, já sabemos muito por alto aquilo que ele quer, o que é que nós fazemos? Celebramos. Primeiro, e aí damos uns pulinhos, vêm-me dizer: Vera, consegui a minha primeira reunião. Celebrar, ok? Celebrar as pequenas vitórias é importante e isto é sem dúvida uma vitória. Embora vocês não tenham aquele cliente garantido, significa que há alguma coisa que vocês estão a fazer que está a ser bem feita, porque vocês conseguiram alguma interação, conseguiram um potencial cliente, por isso vocês estão no caminho certo, ok? Por isso isto é, sem dúvida, uma vitória e há que celebrar. Olá, Bárbara. Depois, relaxar, chill out, ok? Ninguém vos vai espancar durante a reunião, ninguém vos vai fazer um exame, não vai acontecer nada terrível. Por isso há que relaxar, há que acalmar os nervos, porque quanto mais calmos vocês estiverem, mais confiantes vocês vão conseguir ser, e isto é importante, eu já vou falar sobre isto, e melhor vai correr a entrevista do que se vocês estiverem todos a tremer por todos os lados, ok? Não vai acontecer nada de mal, por isso há que relaxar, ok? Chazinho de camomila é ótimo, toca a beber chazinhos de camomila. Depois, a terceira coisa a fazer é pesquisa. Pesquisa sobre o nosso cliente. O cliente entrou em contacto com vocês, por isso ele de certeza que tem um negócio. Vocês agora vão querer saber tudo acerca daquele cliente e acerca do negócio. Pesquisem. Vejam se tem um website, vejam se ele tem redes sociais, vão às redes sociais. Eu sei que isto parece um bocado creepy andar à procura de informações sobre o cliente, mas garanto-vos que é importante. Vão ao LinkedIn, vejam que experiência é que ele tem, tentem ver qual é o tipo de negócio, qual é a indústria, como é que ele está posicionado dentro daquela indústria, desculpem, o que é que ele vende, ou quais são os serviços que ele oferece, quais são os produtos que ele vende, quem é o cliente do nosso cliente, se ele tem blog, se ele escreve artigos, enfim, tudo aquilo que vocês conseguirem saber sobre o cliente vai ser muito útil para a reunião inicial, ok? Se forem como eu, escrevam, eu adoro escrever papéis, sempre de um lado para o outro. Eu sei, isto é tudo o mundo virtual, mas eu ainda utilizo muitos papéis com as minhas notinhas. Se vos der jeito, levem para a entrevista as vossas notinhas ao lado ou tenham um documento Word aberto no computador.
tentem perceber, através dessa pesquisa, que serviços é que o vosso cliente poderá precisar. Ele provavelmente já vos deu uma ideia muito geral daquilo que ele vai precisar. Se ele veio falar com vocês, provavelmente disse-vos: estou a precisar de ajuda com redes sociais, por exemplo. Olá, Carla. A Carla está cá. A Carla era uma das alunas, foi uma das alunas do curso. Portanto, tentar perceber que serviços, mais especificamente, é que nós poderemos oferecer àquele cliente. Ele pode não precisar de todos, mas se nós, durante a reunião, sugerirmos, mesmo que ele não nos peça, sugerirmos um ao outro, porque, é assim, a assistência virtual ainda não é um mundo muito conhecido em Portugal, certo? Por isso, as pessoas ainda não estão muito conscientes daquilo que podem delegar a um assistente virtual. Se nós falamos de potenciais serviços que nós podemos oferecer, é um bónus para nós, porque os clientes vão perceber: ok, não me tinha lembrado disso, sim, podes-me ajudar com esse serviço também. Ok? Tentem perceber, através dessa pesquisa, que serviço é que o vosso cliente poderá precisar. Por exemplo, se ele tem um website, se está desatualizado, se não está muito bonito, pode ser um dos serviços que vocês podem oferecer. Se ele tem um blog, pode ser um bocadinho de gestão de blogs, agendamento de posts. Se ele tem redes sociais, gestão de redes sociais. Se tem podcasts, gestão de podcasts, enfim. Vejam, pesquisem e apontem estes serviços todos num papel, que pode ser que durante a reunião vocês falem de um ao outro que o cliente não tinha pensado. Ok? Isto é só bónus. Depois, vamos à reunião. Já temos a nossa pesquisa feita, já temos as nossas notinhas. Chegou o dia da reunião. Atenção, não preciso de nada de fatinhos, ok? Assim, depende um bocadinho do cliente, claro, mas em princípio isto não é uma entrevista. Lembrem-se, e isto é importante, isto não é uma entrevista, é uma reunião. Vocês não vão ser empregados, ele não vai ser o patrão, o cliente não é o patrão, ok? Vocês são trabalhadores independentes, vocês vão estar... isto é uma parceria, vocês vão ser parceiros. Por isso, lembrem-se disto, não é uma entrevista, ok? É só uma reunião para nós percebermos quais são as necessidades daquele cliente e da forma como vamos podê-los ajudar. Portanto, durante a reunião, então, algumas dicas que vocês podem utilizar para estas reuniões. Um bocadinho. É importante vocês demonstrarem, mesmo que não a sintam, demonstrar confiança em vocês próprios e no vosso trabalho. E isto é muito complicado quando é a primeira reunião que nós vamos fazer, mas vocês têm que tentar vestir aqui um papel, é como se fossem os atores, e principalmente para quem é introvertido, como eu sou, isto pode ser muito complicado. Por isso, o que eu faço é tentar pôr-me num papel, vestir um papel da Vera, que vai tentar ser o máximo, mais, não é extrovertida, mas é o mais confiante em si própria possível. E tentar sermos nós a conduzir a reunião, porque isto vai demonstrar, mais uma vez, confiança ao cliente, vai demonstrar alguma segurança naquilo que nós fazemos e em nós próprios. Isto é mesmo chave, e eu vou-vos dar um exemplo. Quando eu andei à procura de assistentes virtuais para trabalhar comigo, eu falei com pessoas mesmo muito boas, que eu acho que eu ia ter uma relação incrível com elas. Falei mesmo com muita gente. Acabei por me decidir. Eu estava indecisa entre muita gente não, entre 2 ou 3. O meu fator de decisão foi para isto da pessoa que me demonstrou mais confiança no trabalho dela e nela própria. Ela sabe disso, ela está aqui, está a ver, e eu disse-lhe isto, porque no dia da entrevista, e depois quando lhe mandei e-mail a dizer que tinha ela ficado com o cargo, eu disse-lhe: foste tu que ficaste com o cargo porque tu fizeste-me sentir que eu era a entrevistada quando era eu que estava à procura de alguém. E isso é ótimo, porque faz-me sentir segura no trabalho da outra pessoa, porque o nosso negócio, vocês quando estão a falar com um cliente, o cliente tem um negócio, o negócio é o bebé deles, ok? E eles ficam sempre um bocado vulneráveis, ou a sentirem-se um bocado vulneráveis, a trabalhar com alguém que eles não conhecem.
E quando tu demonstras alguma segurança daquilo que tu estás a fazer e de quem tu és, as coisas mudam completamente e eles sentem-se à vontade para entregar o bebé deles a esta pessoa que eles não conhecem. Isto é mesmo muito importante. E foi uma das coisas decisivas para a pessoa que eu... e a Marisa está ali a dar as corações, que ela sabe disto. Porque foi dos motivos que me levou a contratar aquela assistente virtual, pela forma como ela dirigiu aquela reunião, que foi completamente diferente das outras pessoas. Ela podia nem saber daquilo que estava a falar, podia não estar minimamente confiante, mas o que ela transpareceu foi completamente o oposto, ok? E foi isso que me levou, foi o fator de decisão, ok? Porque eu precisava de alguém em que eu confiasse, que eu me sentisse segura para entregar o meu negócio, o meu bebé. Bah. Depois, mostrar confiança, já disse isto. Tentar reproduzir, este é outro truque que eu li em algum lado e que eu vi, tentar reproduzir um bocadinho a energia do nosso cliente. E o que é que eu quero dizer com isto? Se o nosso cliente é assim muito efusivo a falar, se é muito enérgico, nós não vamos estar aqui caladinhas, assim muito quietas a ouvir e a falar muito devagar. Nós queremos tentar reproduzir um bocadinho a energia deles, para começar a criar aqui algum tipo de ligação, ok? Mesmo que vocês no dia-a-dia não sejam assim efusivas e enérgicas, lembrem-se, vocês estão num papel, estão a ser um bocadinho atrizes ou atores e estão num papel diferente do que vocês costumam agir no dia-a-dia, ok? Eu não estou a dizer para vocês não serem vocês próprios, não é nada disso. É só a forma como vocês estão a interagir com o cliente, ok? Quanto mais vocês próprios forem, melhor. Mas é energia, porque se ao contrário, se vimos que o cliente está assim, é muito sério, muito calmo a falar, fala assim muito devagar, muito baixinho, nós não vamos querer estar assim super enérgicas e a gesticular e não sei o que mais, ok? É tentar trazer a energia um bocadinho para o nível ao que o nosso cliente está. Isto porque, mais uma vez, para tentar criar aqui algum tipo de ligação com o nosso cliente, com o nosso possível cliente. Depois, é tentar aqueles primeiros 5 minutos, para mim são os piores. Fazer aquela conversa de encher chouriços. Eu sou péssima, vocês já devem ter percebido, sou péssima a fazer conversa. Péssima, detesto. Por isso aqueles primeiros 5 minutos para mim são os piores. Mas são muito importantes também. É tentar, vamos tentar fazer aqui um bocadinho de conversa. Se vocês viram que o vosso cliente publicou há pouco tempo nas redes que tinha voltado de umas férias fantásticas na Grécia, comentem isso, não tem mal nenhum e mostra interesse, o cliente sente-se assim um bocadinho mais importante e tal, e começa a se sentir bem com ele próprio, que é ótimo, é isso que nós queremos que ele como nós queremos que ele se sinta. Falem disso, não há problema, comentem. Então, eu vi que veio de férias, eu vi que esteve de férias, gostou da Grécia, esteve bom tempo, assim, um bocadinho aquela conversa, mas estes 5 minutos iniciais são importantes para determinar o ritmo da conversa, determinar um bocadinho o mood que a conversa vai ter, pôr as pessoas um bocadinho mais relaxadas, que é para passarmos à parte de negócio a seguir. E então, o que é que acontece a seguir? A seguir, o que eu normalmente faço é perguntar ao meu cliente por ele. É a conversa da meteorologia, exatamente, Marisa. Para mim é terrível. Então, e o tempo está bom, não sei o quê, está sol, por aqui está sol e por aí, aqui o tempo não está tão bom. Enfim, é a conversa que tem que ser feita aos 5 minutos, mas pronto, é uma conversa determinante para o tipo de reunião que vai acontecer a seguir. Então, o que é que eu faço primeiro? Eu normalmente digo ao cliente como é que é esta conversa, mais uma vez por aquilo que eu estava a dizer há bocado, se ser nós a dirigir a reunião, o que eu faço é, as minhas conversas, vou-vos dizer aquilo que eu digo aos meus clientes. Ok, esta reunião é uma reunião informal, é só para eu perceber
o tipo de negócio que você tem, o tipo de problemas e os objetivos que você tem, que é para eu tentar perceber em que é que eu posso ajudar. E então eu vou tentar perceber, vou querer conhecê-lo um bocadinho melhor, assim ao seu negócio, os seus objetivos, e depois falamos então sobre as tarefas em que eu posso ajudar, vamos falar um bocadinho sobre orçamentos e sobre a forma como eu gosto de trabalhar. E pronto, é isto que eu faço e então começo a conversa. Pergunto. Então, conte-me um bocadinho sobre si, sobre o seu negócio. Quais são, em que é que trabalha e quais são os seus objetivos. E falar de objetivos é importante, ok? Tentar perceber qual é o setor de atividade, outra vez a indústria, tentar perceber o posicionamento daquela pessoa, daquele empresário na indústria onde ele está, tentar perceber os valores da empresa dele ou os valores pessoais daquela pessoa, porque isto é muito importante, porque vai determinar também se nós, assistentes virtuais, queremos continuar a parceria com esta pessoa, porque nós só queremos... Eu sei que é difícil de dizer não a alguém, principalmente no início, mas é importante que nós só trabalhemos com alguém em parceria se os nossos valores estiverem alinhados, porque senão as coisas vão correr muito mal. Por isso é que é importante tentar perguntar ao nosso cliente, dizer para ele, contar um bocadinho sobre ele, sobre o negócio, um bocadinho, que é para nós tentarmos perceber quais são os valores dele e vermos se alinham com os nossos, ok? Isto é importante. Tentar perceber qual é o objetivo. Super, super importante, porque ao termos um objetivo, nós vamos criar uma estratégia para tentarmos alcançar aquele objetivo. E nós, assistentes virtuais, vamos ser parte daquela estratégia, ok? O cliente contratou-nos como uma forma de estratégia para atingir o objetivo deles. Por isso, é perceber qual é o objetivo para nós tentarmos ajudá-los da melhor forma a chegar lá, ok? Por isso, falar de objetivos também é importante. Depois, consoante os objetivos que ele tem, consoante a estratégia que ele tem, é tentar perceber quais são as tarefas que vocês podem fazer. O cliente provavelmente vai-vos dizer as tarefas com que ele precisa de ajuda, mas agora vem o bónus. Por causa da pesquisa que vocês já fizeram, vocês provavelmente vão poder sugerir também algumas tarefas que o cliente nem sequer tinha pensado, porque nunca tinha trabalhado como assistente virtual, e vocês têm aqui têm uma carta na manga e pode ser que ele até diga, ok, olha, não tinha pensado nisso, boa sugestão, se calhar gostaria de incluir isso nos serviços que preciso de ti, ok? Por isso é importante terem sempre as vossas cábulazinhas à mão. Depois, tentar perceber que plataformas é que o cliente utiliza, tentar perceber como é que ele vai querer trabalhar ou partilhar as tarefas, como é que vamos partilhar os documentos, como é que vamos partilhar as passwords. Isto provavelmente ele não vai ter a mínima ideia como se faz isto. Isto vão ser vocês a falar, um bocadinho a sugerir ou a dizer a forma como vocês trabalham. Isto faz parte um bocadinho da forma como vocês trabalham. E é importante dizer que a maior parte dos meus clientes prefere fazer assim, a maior parte das pessoas preferem fazer assim. Isto psicologicamente funciona muito bem com os clientes, ok? Se todas as pessoas gostam de fazer parte das maiorias, certo? Ninguém gosta de fazer parte de minorias. E dizer que os clientes todos com quem eu trabalho gostam mais de usar o Asana, os clientes com quem eu trabalho preferem usar o LastPass para fazer a partilha de passwords. Utilizem esta conversa e tentem então perceber se o cliente já sabe algumas destas tarefas, se vocês vão ter que fazer aqui um bocadinho de ensino, entre aspas, e dizer-lhes que estas são as ferramentas ótimas para utilizar neste tipo de parcerias, mas é importante ser falado. Outra coisa que é importante ser falada é regras, e isto, meninas e meninos, tem que ser falado na reunião inicial. Na reunião, eu até vos sugiro ou vos aconselho a falarem em 3 pontos. Eu falo das minhas regras em 3 pontos. Na reunião inicial, nos contratos estão presentes as minhas regras e as minhas regras estão também presentes na proposta ou orçamento que eu envio depois ao meu cliente
quando acaba a reunião, ok? Quais são estas regras? Que regras é que eu estou a falar? Estou a falar de pagamentos, por exemplo. A forma como como os clientes vão pagar. Isto eu sei que vai depender muito das tarefas e dos pacotes que vocês têm, e vocês não precisam de falar de preços logo assim na reunião inicial. Eu sei que as assistentes virtuais trabalham de forma diferente. Eu vou-vos dar os conselhos segundo a minha experiência. Vocês podem ou não seguir. Eu sei que toda a gente trabalha de forma diferente. Vou-vos falar daquilo que eu faço. Se as coisas estão bem tabuladas, se vocês têm uma tabela de preços e está disponível para toda a gente, está disponível no vosso website, e se o cliente quer trabalhar com um pacote de serviços que vocês já têm estipulado, ok, não tem mal nenhum falar do preço, o preço está tabulado e é isso que o cliente só quer mesmo, essa tabela, esse pacote de serviços, tudo bem. Mas se o cliente precisa de uma coisa mais personalizada, se precisa de tarefas que não estão incluídas num pacote e que as coisas precisam de ser ajustadas, vocês não se sintam pressionadas a dar um preço na hora, a dar um preço ali enquanto estão a falar com o cliente, porque vai correr mal. Vocês ou vão dar um preço muito grande, ou vão dar um preço, e normalmente é isto que acontece, vão dar um preço muito baixo. E vocês, quando desligam a reunião, vocês, quando se põem a pensar, tenho a certeza que vocês vão achar: eu baixei demasiado o preço, não devia ter baixado. Não se sintam pressionadas a falar em preços se vocês não têm as coisas tabuladas logo, se são coisas que fogem aos vossos pacotes de serviço. Ok? Dizem, e não tem mal nenhum dizer isto, é isto que eu faço, dizem que, ok, já percebi quais são as dificuldades e as tarefas em que eu posso ajudar, deixe-me fazer um orçamento personalizado e adequado a si. E envie-lhe ainda hoje ou amanhã de manhã. Não tem mal nenhum dizer isto, ok? E assim dá-vos tempo para vocês fazerem um orçamento adequado ao cliente e adequado a vocês, ok? Isto em relação a preços. Deixem-me beber um bocadinho de água. Quanto às formas de pagamento, se vocês falem das formas de pagamento, dependendo dos serviços que vocês oferecem, vocês podem dizer: eu tenho 2 formas de pagamento, pago ou faço por projeto, onde a forma de pagamento é 50% quando marcamos, quando assinamos contrato, e os restantes 50% são pagos quando entrego o trabalho, ou por avença. E digam as regras da avença. A avença é paga em adiantado e todos os meses no mesmo dia. Ok? Falem disto, não há problema nenhum em falar, e é importante falar sobre isto na primeira reunião. As coisas têm que ser faladas logo desde o início, ok? Senão vocês vão ter problemas. Depois, falem do modo de comunicação, a forma de comunicação que vocês preferem usar ou que o vosso cliente prefere usar. Eu estou a falar dos e-mails e dos telefonemas, e eu aconselho toda a gente a não usar telefonemas como forma de comunicação. Vocês têm que ter, ou é aconselhável ter, algum registro da vossa comunicação com o cliente. E no telefone não fica nada registado. Por isso, tentem pressionar, entre aspas, o cliente a usar o e-mail ou o instant messaging como forma de comunicação. Digam não aos telefonemas, ok? Porque com telefonemas vocês não ficam com prova nenhuma de que aquilo e aquilo foi dito. Não têm nada que vos proteja, ok? Depois, horários para comunicação. Falem abertamente dos horários em que o vosso cliente pode entrar em comunicação com vocês. Pode entre as 8h30 e as 5, pronto, e de segunda a sexta. Okay? Se vocês não estão disponíveis ao fim de semana, digam que não estão disponíveis ao fim de semana. Se vocês não estão disponíveis a partir da 1 da tarde, digam que não estão disponíveis. E eu estou a dizer para a comunicação, não estou a dizer que é quando vocês estão a trabalhar. O cliente, dependendo dos serviços que vocês estão a fazer, o cliente não tem que saber quando é que vocês estão a trabalhar. Okay? Eu digo que o meu horário para comunicações é entre as 8h30 e as 4h30, de segunda a sexta. Mas eu trabalho ao fim de semana, trabalho às 9 da noite, se for preciso, mas o cliente não tem que saber, ele só quer o trabalho entregue, ok? Estou a falar para horário de comunicação, porque há muita gente, há muitos clientes
que esperam que vocês respondam a e-mails às 9 da noite, que respondam a e-mails ao domingo, e vocês têm que impor estas regras logo no início. Ok? Depois, formas de pagamento já disse. Férias eu também aviso normalmente que se for de férias aviso com 2 semanas de antecedência, 2 ou 3 semanas de antecedência, já não me lembro, para eles saberem que eu vou estar de férias, que nada para, mas que eu não vou estar contactável, que eu não vou estar a responder a e-mails durante X tempo. Depois, outra coisa que é... em relação ainda aos modos de pagamento, por exemplo, às avanças. Em relação aos pacotes de horas, falem também que se o cliente precisar de horas extras, quanto é que vale aquela hora extra, ok? Para o cliente estar a contar com isso. Se ele comprou um pacote de 10 horas, mas afinal vai precisar de mais 5, essas 5 horas vão ser pagas de forma diferente, ok? Esclareçam isso. Uma coisa, isto das regras em relação às redes sociais, para quem vai fazer gestão de redes sociais, principalmente a forma trabalhar com estatística, não é estatística, tipo analisar as redes sociais, analisar números e isso. Digam aos vossos clientes, tentar gerir as expectativas dos vossos clientes em relação às redes sociais, porque muitos clientes pensam, quando contratam uma gestora de redes sociais, que os seguidores deles vão aumentar de hoje para amanhã, que os likes vão chover e que as publicações vão se tornar virais da noite para o dia. E isso não acontece. Para quem vai fazer isto, de gestão de redes sociais, tentem gerir as expectativas logo desde o início. Dizer que as coisas não acontecem assim, que demora pelo menos 3 meses. Os meus pacotes de redes sociais, do Pinterest, que eu só trabalho com Pinterest, os meus pacotes mensais, eu obrigo os meus clientes a terem 3 meses, no mínimo, destes pacotes mensais, ok? Porque eles não vão ver resultados, de certeza absoluta, em menos de 3 meses. E 3 meses já é estar a puxar, ok? É só entre 4, 5 meses é que eles vão conseguir começar a ver resultados que se possam ver, ok? Gerir estas expectativas logo desde o início é super importante. Por isso, façam-no. E depois, o preço, que eu também já falei. Não se sintam obrigados a falar sobre o preço. Se não souberem qual é o preço, não se sintam obrigados a falar logo ali, ok? Pronto, e eu acabo a dizer que vai seguir um e-mail. Eu vou enviar um e-mail naquele dia. Se a reunião for de manhã, eu posso enviar o e-mail naquele dia ou no dia a seguir, mas que vai seguir um e-mail com um resumo do que foi falado, com o resumo do que foi acordado, das tarefas que foram acordadas fazer, e o orçamento. Se eu disser que o orçamento, que precisava de pensar um bocadinho mais no orçamento e fazer uma coisa mais personalizada. Como é que eu faço isto? Eu envio um e-mail e vai um género de uma proposta. Ok? É uma proposta onde eu digo aquilo que foi falado, as tarefas que vou fazer, outra vez tudo direitinho, tudo aquilo que nós falamos. Digo também, falo do investimento. Eu gosto de lhe chamar investimento, que sou melhor em vez de orçamento. O investimento que eles vão ter comigo, os resultados que eles esperam, que eu lhes posso oferecer por trabalharem comigo, as regras, outra vez, lá ditas, e envio isso e peço ao cliente para me responder com um sim ou um não, se quer avançar ou não. O que é que acontece a seguir a isto? Muito rapidamente, a forma como eu trabalho é a seguinte: se eles responderem que sim, que querem avançar, que estão contentes com o plano, siga. O contrato é enviado. Assim que o contrato é enviado, é assinado, sai a fatura, a primeira fatura, desculpem. A seguir a fatura está paga, segue um pequeno formulário onde eu vou pedir mais informações ao cliente que são importantes para eu começar a trabalhar. Coisas que passam por e-mails, logins, branding,
porque eu preciso para o meu cargo, por exemplo, as cores, do branding deles, da marca deles, da identidade, fotos, se for preciso, logótipos. No meu caso, que é mais específico para redes sociais, para a estratégia de redes sociais, eu também preciso de saber o mercado, preciso saber quem é o cliente ideal do meu cliente, preciso saber quais são os objetivos que ele pretende atingir, preciso saber os públicos que ele quer atingir, enfim, uma série de coisas, e isso segue tudo no formulário. Ok? Assim que o formulário está feito, é mãos à obra, toca a trabalhar. E é assim que eu faço as minhas, muito resumidamente, é isto que se deve fazer na reunião inicial e o meu processo depois de inserção dos meus clientes e o processo de integração de novos clientes. Agora, vamos a dúvidas. E as dúvidas foram surgindo e eu nem estava a olhar, estava aqui para aqui a falar. Deixem-me ver. Márcia Aguiar. E se for resposta a uma oferta em que a pessoa já tenha mencionado as tarefas, horários e condições? Se for resposta a uma oferta em que as pessoas... Ok, então o cliente já mencionou quais são as tarefas que precisa, quais são os horários que ele vai ter e as condições. É isso, Márcia? Assim, se o cliente já falou sobre essas coisas, vocês já sabem, mas convém sempre tocar nisto numa reunião. Vocês não avancem com ninguém sem fazer uma reunião, sem perceber exatamente quais são os objetivos daquela pessoa, se vocês estão contentes com os valores daquela pessoa, tentar perceber mais ao detalhe em que esta pessoa precisa de ajuda, em tentar perceber... porque vocês podem sempre sugerir aquilo que eu falava das tarefas que o cliente nem tinha pensado, vocês podem sugerir outras tarefas, vocês têm que falar também das vossas regras, enfim, é importante ter esta reunião inicial e falar ao detalhe destes pontinhos todos, ok? Carolina, envias o contrato por e-mail? Como processa a assinatura do contrato? Envio o contrato por e-mail, sim, e eu utilizo assinatura digital. Isto ainda é uma área um bocado cinzenta em Portugal, porque, segundo sei, ainda não é reconhecida por lei os sistemas online de assinatura digital. Eu sei que há um sistema que vocês têm que inserir o cartão de cidadão para fazer a assinatura digital, e isso é legal e é visto... Desculpem, é legal, é visto nos tribunais como uma coisa legal. As assinaturas digitais com ferramentas online, eu acho, e corrijam-me se eu estou em erro, porque eu já tive esta conversa, que isto ainda não é visto como uma coisa completamente legal, embora seja isso que eu utilize, ok? E pelo que eu já me andei a informar, os freelancers, praticamente todos em Portugal, é isto que fazem também. As ferramentas de assinaturas digital online, como o HelloSign e o DocuSign também, porque assim, o vosso objetivo é estar a poupar tempo ao vosso cliente, certo? Se vocês estão a enviar contratos para eles imprimir, assinar, digitalizar e enviar outra vez, ou estar a enviar por correio, isto vai demorar anos e vai tirar ao vosso cliente muito tempo, ok? Por isso, eu, pessoalmente, mas isto se calhar é mais olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço, mas eu utilizo estes sistemas de assinatura digital online. E é assim que eu envio os meus contratos. É fácil, isto segue na plataforma online e os clientes só têm que escrever o nome deles no teclado e aparece lá uma assinatura. Okay? Isto aqui em Inglaterra é perfeitamente normal. Não conheço ninguém que utilize o imprimir contratos, assinar, digitalizar, enviar, blá. Não existe. Só em Portugal é que isto é um bocadinho ainda uma coisa assim, não é preto no branco, ainda está um bocadinho ali na parte cinzenta. Acredito que isto vai mudar um dia, porque não faz sentido nenhum, é um trabalho desnecessário, mas pelo que eu sei agora é que as assinaturas digitais, desta forma que eu estou a dizer, não são legais, mas existem umas em que vocês inserem o cartão de cidadão no aparelhozinho e isso é perfeitamente legal.
ok? Fazes reuniões para fazer pontos de situação. Ok, Carolina. Fazes reuniões para fazer pontos de situação ou vais fazendo comunicações via e-mail com periodicidade? Isto é exatamente uma questão que tu podes perguntar na reunião inicial com os teus clientes. Eu faço esta questão no formulário que envio quando já está tudo feito, o contrato assinado e a fatura paga. Isto segue naquele formulário onde eu pergunto exatamente com que frequência é que o cliente quer relatórios, ou quer ouvir, ou quer falar comigo, fazer um ponto da situação, e de que forma? Por e-mail, por videochamada. Isto é uma coisa entre vocês. Podes perfeitamente perguntar na reunião inicial e aconselho. Eu conheço alguém que faz pontos de situação, pelo menos nos primeiros 2 meses, faz ponto de situação a cada 2 semanas, e depois já conhecer a forma, depois dos 2 meses já conhece bem o cliente, já conhece a forma como ele trabalha. As reuniões de ponto de situação passam a ser mensais, por videochamada ou então por e-mail. Vocês decidem, é o vosso negócio e vocês é que decidem aquilo que vocês querem fazer juntamente com o vosso cliente. É aquilo que for mais cómodo para os dois. Bárbara, se ainda não abri atividade nas finanças, posso passar faturas? Eu acho que não. Mas é assim, se alguém tiver aqui que saiba responder melhor à Bárbara, por favor respondam. Mas eu acho que não, eu acho que tens que abrir atividade para passar faturas, Bárbara. Mas lá está, eu com atividades, estas coisas mais legais, eu não gosto de aconselhar, porque é Portugal e eu tenho sempre medo de estar a dizer alguma coisa errada, por isso não sei bem. Vou esperar que alguém responda, que me ajude aqui nesta. Carolina, se calhar é melhor ser na reunião para poder contabilizar o tempo das reuniões, porque acaba por ficar incluído nas horas contratadas. É assim, depende. Reuniões até 15 minutos, eu não entra nas horas contadas, a não ser que já esteja dito na reunião inicial que reuniões com mais de 15 minutos estão incluídas no preço, estão incluídas no orçamento, ok? Mas reuniões pontuais de 15 minutos, e ainda por cima, se fizerem parte das tuas regras, que tem que haver reuniões mensais ou periódicas de X tempo, eu não acrescentaria ao valor que tu estás a pagar. Mais. Márcia, quando se trabalha para alguém no estrangeiro e o preço hora é ajustado para o país do cliente, mas no câmbio perde muito valor e em euros traduz-se numa quantia inferior à qual é prática trabalhar com clientes em Portugal, achas que deves solicitar ajuste e, caso não concorde, recusar o trabalho? Márcia, isto é contigo. Há pessoas que ajustam o valor para outros países, e eu falei com a contabilista há pouco tempo sobre isto, porque ela estava a dar o exemplo: se trabalhares com pessoas da Suíça, é completamente trabalhares com pessoas de Portugal. Os valores da Suíça são altíssimos e os valores de Portugal são mais baixos. Podes perfeitamente ajustar os teus preços. Isso depende muito do teu, da forma como tu queres trabalhar, da forma como tu queres ajustar os teus preços. Ok? Mas hoje estamos a falar sobre reuniões. Ok? Reuniões iniciais com os clientes. Não posso ficar aqui muito mais tempo. Senão eu ficava, mas senão amanhã não me levanto. Carla, Bárbara, podes começar a trabalhar, mas passar atividade só com atividade aberta. Ou seja, quando tiveres o primeiro cliente antes da atividade. Pronto, Bárbara, está respondido. Obrigada, Carla. Obrigadíssima. Ok, pronto. Eu acho que é isto de perguntas. Eu espero ter sido... espero que isto tenha sido útil hoje. Que vos já tenha dado umas luzes daquilo que vocês precisam falar na reunião, da forma como vocês precisam de falar, daquilo que vocês têm que fazer, daquilo que vocês têm que dizer aos vossos clientes, porque há coisas que têm mesmo que ser ditas, as regras, mais uma vez, têm que ser ditas, falar sobre os objetivos, estabelecer bem essas tarefas. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem logo ao cliente, não deixem essas dúvidas ficar.
Mas eu acho que é isso. Pronto, eu disse que ia ser rápido e eu acho que foi. Não sei que horas são. Mas é isto, eu vou tentar organizar outro live, não para na próxima semana, não para a outra, por isso eu acho que vão ser mais 2 semanas, mas eu tenho outras coisas programadas para o grupo. Se vocês gostavam de ver alguma coisa aqui no grupo que não tem sido feita, digam-me, eu estou completamente aberta a sugestões. Ainda ontem uma menina das minhas mentorias me deu uma sugestão ótima para o grupo e eu vou aplicá-la em princípio na próxima semana. Eu estou completamente aberta a sugestões, a feedback. Eu quero que vocês tirem o máximo partido deste grupo, desta comunidade, por isso todas as sugestões são bem-vindas. Alguém sugeriu cafezinhos virtuais de vez em quando, só com assistentes virtuais. Isso está a ser pensado, está a ser programado, por isso fiquem atentas, continuem a dar-me essas sugestões maravilhosas que eu adoro mesmo. E pronto, é isto. Ana Rita, ei, a Rita está cá, Rituxa, olá! O curso contigo foi excelente e abordámos este tópico, mas voltei para ver. Pois foi, depois falamos disso. Obrigada, Rita! Já tenho saudades das reuniões com as meninas do curso. O próximo curso, por falar nisso, está para breve. Estamos a ultimar os últimos detalhes, estamos a preparar os últimos detalhes, a ajustar algumas coisas. Eu recebi feedback incrível das pessoas que fizeram o curso, mesmo incrível. Eu vou partilhar o feedback que eu recebi. Houve também algumas sugestões para melhorar as próximas edições. É exatamente isso que eu estou a fazer, é exatamente nisso que eu estou a trabalhar. Por isso fiquem atentas que a próxima edição do curso vai ser ainda este ano, provavelmente um bocadinho mais para o final do ano, mas mais novidades chegarão, ok? Por isso, beijinhos e um restinho de boa semana e bom fim de semana que está quase aí. E bons projetos. Fico a aguardar os vossos projetos, ok? Beijinhos, malta. Tchau, tchau.